Olá, olá! Hoje mais uma live aqui. A gente vai conversar sobre a estratégia e essência da marca. A minha conversa é com a Alexandra Carvalho. Ela também é mentora de negócios, especializada em gestão do tempo. Então, logo mais ela vai estar me chamando aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Então, se você é uma pessoa que está começando um negócio ou está com um negócio estruturado, mas ele ainda não está andando ou tracionado, como a gente fala, é uma boa oportunidade para você escutar a gente e participar dessa live, que eu tenho certeza que você vai gostar. A Alexandra já está entrando aqui, deixa eu pôr o meu óculos. Aqui. Oi, Alexandra. Agora que eu abri. Pronto, estou organizando aqui essa tela. Pronto? Está aí, Alexandra? Eu não estou ainda. Olá, Agora Mercedes, boa sim! noite, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo bem? bom? Tô te ouvindo super bem, ótima. Acertando a altura aqui deste tripé, mas tá tudo super bem. Boa noite, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava ouvindo com um pouco de ruído aqui, mas vai me falando se a gente travar, tá bom? Tá. Você tá ouvindo ruído assim do quê? Daqui? Não. Ou tá fazendo eco? Não, acho que da própria plataforma mesmo. Porque o teu tá Um com um pouco pouquinho de de eco. eco Eu e um pus pouco o microfone. O microfone ajuda a não dar eco. Quer experimentar colocar? Você tem um microfone aí fácil? Um fone de ouvido? Acho que você tá travando. Na verdade, ele tá travando mesmo, viu, Mercedes? Eu tô vendo que ele tá travando. Vamos ver como que fica aqui a nossa live. Se funciona, se a Vamos lá. gente Se ele travar muito, tem muito assunto bom, né, pra gente hoje. Então, eu até ia te falar, eu uso sempre esse fone aqui de ouvido com microfone, porque ele evita esse eco, essa repetição, às vezes, do som, né, que repete. Então, se tiver fácil para você, você põe, senão a gente vai assim mesmo. Estou pensando mais aí no teu conforto, né, e das pessoas que estão tá. participando, né? O eco não tá dando, não. É mais o delayzinho, mas com calma a gente vai se acertando. Tá bom, vamos sim. Muito bem. Oi, gente. Tem um monte de meninas aí entrando. Vamos ver quem fica para poder aproveitar o conteúdo que a gente vai trazer, né, Alexandra? Porque nosso foco é esse mesmo, né? Ajudar as empreendedoras a trazer Uhum. mais leveza e, ao mesmo tempo, profissionalizar esse negócio delas, né? Então, a gente se conheceu. Se você quiser contar um pouquinho aí como a gente se conheceu e a gente vai aquecendo aí para as Vamos. meninas. Bom, pessoal, como vocês estão aqui, né, no canal da Mercedes, então eu sou a Alexandra, estou aqui em Sorocaba, a gente está um pouco longe, mas aqui a gente fica tudo É pertinho, perto. aqui a gente não tem distância, né? E eu sou uma empreendedora voltada aí para planejamento e gestão de tempo, onde eu ajudo pequenas empreendedoras a se organizarem, né, na sua gestão para poder alcançar melhores resultados, para poder alcançar seus objetivos de vida pessoal e profissional, mas o meu foco é profissional mesmo. A Mercedes, a gente se conheceu através da Adriana, que é uma pessoa de um grupo de networking que a gente participa. E já falando sobre isso, né, gente, o quanto é importante a gente estar nesses grupos de network, quanto a gente pode se fortalecer, porque tem muito essa fama, e eu acho que tem um pouco de verdade, que a empreendedora, ela é mais solitária, que, né, a gente não tem aí o suporte a todo tempo de outras pessoas, e não está sempre alguém do lado. Então, quando tem uma companheira vivenciando as mesmas dores, ou outras, e aí ela pode, com a experiência dela, acrescentar na nossa, eu acho que a gente cresce muito. E esse grupo de empreendedorismo, a gente se fortalece
a cada dia. E a Adriana foi que fez esse link entre nós, e aí a gente viu que tinha muita conexão nos nossos assuntos, né, Mercedes? Fale um pouco muita. você, fica à vontade. Muito legal. Eu concordo, né? Eu acho que o networking ele é super importante para quem empreende. Às vezes a gente fica muito no operacional, no dia a dia, e o networking te traz um pouquinho de visão de negócio, de estratégia, de troca de experiências e de praticar a venda também, né? Porque o networking, além de criar esses elos e relacionamentos, ele também pode te ajudar muito a vender no mundo físico, né? No mundo real e não só aqui, através das mídias sociais. Então, E eu sou traz uma essa fã, questão, verdade, né? E eu sou muito traz essa fã questão do disso. contato mais intimista também, né, Mercedes? A gente sai um pouco só do, eu vou contratar um serviço, só alguém indicou, lógico, se alguém indica, já aproxima muito. Mas você Uhum, poder, no networking, estar ainda mais próximo, conhecer o trabalho do outro, a necessidade do outro, a história do outro, né? Que é isso. tão Uhum, importante. é, Você alcança caminhos que, às vezes, só estando ali numa prateleira de uma rede social ou numa prateleira de uma lista de contatos, não é a mesma coisa, né? Então, acho que a gente ganha muito com essa parceria de concordo. negócio. E, no É. entanto, a gente está aqui hoje por isso, né? Exato. Então, assim, os caminhos às vezes se cruzam, né? Uma hora a gente está aqui no meio digital, é, né? Como você falou, distantes mais próximas. Outra hora a gente está ali no mundo real, trabalhando. E eu acho que é isso que vem mesmo, né? Esse transmídia, esse contato. Opa, tá tocando aqui meu celular, desculpa. Mas da gente realmente poder transitar e trabalhar, né, em todas as frentes, né, de todas as formas. E eu acho até que o grupo de networking ele foi se fortalecendo muito, né, durante a pandemia. Ixi, a Alexandra caiu, então daqui a pouco ela volta, enquanto isso eu vou falando aqui. Eu acho que o networking se fortaleceu muito durante a pandemia porque a gente precisava aqui, a Alexandra está entrando. A gente precisava manter os nossos contatos, né? E isso ganhou uma força muito grande. Hoje eu vejo que o trabalho das mulheres enquanto relacionamento vai muito além dos negócios, né? A gente quer se apoiar, a gente quer se desenvolver juntas. Então eu gosto do networking também com esse olhar, né? De desenvolvimento e e relacionamento, né? De coletivo mesmo. Então, aqui, eu já coloquei a Alexandra, mas eu acho que a internet dela está instável. Ai, que pena. Vamos ver se ela consegue entrar para a gente bater esse papo gostoso com vocês. Oi, Fabi, tudo bem? Bom te ver aqui. Então, enquanto isso, eu vou falando, né? Para quem não me conhece, apesar de estar aqui, né, no meu canal, ó, ele está me avisando que a Alexandra não consegue participar. Ai, que estranho. Vamos lá, tenta de novo, Alexandra. Você vai me chamando e eu tento abrir aqui para você. Eu tenho 30 anos de experiência ao longo de uma vida de empreendedora, né? Sempre estive à frente de marcas e de projetos que me atraíram muito. Peraí, ainda não consegui que a Alexandra entre. Mas vamos lá. Então, eu estou contando um pouquinho aqui da minha trajetória para vocês, né? Para vocês entenderem o meu processo e por que que eu estou aqui hoje falando de mentorias, de planejamento estratégico e desenvolvimento de marcas, né? Toda a minha trajetória sempre esteve conectada com esses assuntos, né? Criar marcas, criar negócios, criar estratégias para colocar os meus produtos ou os meus serviços, né, no mercado. E eu entendi há um tempo atrás que a gente tem que, para isso dar certo, né, a gente precisa empreender com o que a gente acredita.
né? A gente pode, por algum tempo, sim, trabalhar com um produto ou serviço pelo dinheiro, pela facilidade, ou porque a oportunidade apareceu, mas a gente não consegue dar uma vida tão longa, né, a isso se não tiver um sentido, né, se não tiver um porquê. A Fabi está aqui, a Fabi foi mentorada minha e sabe disso, né? Quando a gente empreende com um propósito, né, com uma causa, tudo faz mais sentido, né? A gente acaba trazendo toda a nossa verdade, as nossas crenças, os nossos valores para aquilo que a gente faz. E eu senti isso, né, no momento que veio a pandemia, eu comecei a entender que eu gostava de gente, eu gosto de gente. Aqui, a Alexandra está tentando de novo. E por gostar tanto de gente, de empreendedorismo, eu acreditei que trazer a minha experiência para vocês poderia ser muito positivo. Aqui, você voltou. Tá me ouvindo? Ai. E aí, Alexandra? Ainda tá com delay, tá estranho, né? Ai, que pena. Será que a gente não vai conseguir fazer essa live hoje? Oi, Mercedes, consegue me ver, ouvir? Agora sim, consigo. Consigo sim. Eu Eu mudei de tava. ponto aqui, tô do lado do cabo aqui. Então vai dar certo, né? Eu também tô aqui do lado, tá tudo certo. E eu tava contando aqui para quem tá assistindo a live hoje, um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui nas mentorias, né? Fazer este serviço de mentorias, onde eu ajudo empreendedoras a criar marcas que tenham um impacto positivo, que estão ligadas com o propósito ou com a alma, como eu falo, né? Aquilo que a gente acredita, a nossa essência, e como trazer isso para um planejamento leve, né? Para um planejamento que uma pequena empreendedora ou uma média empreendedora consiga colocar em prática, né? No dia a dia. Então, era essa a minha apresentação e acho que agora você pode contar um pouquinho de você, né? Eu fui mantendo a gente aqui. Legal. Tá dando uns tá dando delayzinhos aqui, mas vamos lá. É isso aí. Bom, como eu saí e entrei, né, chegaram algumas pessoas, então eu tô aqui em Sorocaba e eu trabalho com empreendedorismo há alguns anos, mas eu venho do mercado corporativo, na área de planejamento, em diversos tipos de indústrias, de diferentes ramos, aí por aproximadamente aí uns 18 anos voltada com planejamento, mais focado com a parte industrial mesmo, mas com a estratégia do negócio, e aí de uns anos para cá, começou a ficar muito latente essa questão da minha essência, o que eu queria para mim, quem eu era, para que eu vim nesse mundo, né? Aquilo já não estava mais me preenchendo. E eu falei, acho que preciso de novos rumos. Fui participar de uma mentoria, né? Participei de um processo de coach, onde eu identifiquei que empreender era algo importante para mim, porque liberdade é um valor forte para mim, e aí, só que como é que faz uma pessoa com cautela alta e quer liberdade, né? Como é que eu Uhum. fazia aí para fechar? Foi difícil, no entanto, depois voltei de novo para o mercado corporativo, porque não me convencia disso, né? As duas coisas que não fechava essa conta, mas definitivamente eu falei, chegou um momento, eu falei, não dá mais, o momento chegou, e aí eu preciso dessa coragem, e aí que chegou a hora do planejamento. Já vinha de Sim. planejamento, mas aí ali era um novo momento, era o momento do meu negócio, da minha história, e aí a coisa muda um pouco de figura, né? E aí é hora de... É interessante isso, né? De falar que como é difícil fazer para a gente, né? É engraçado que essa reflexão é, é muito legal de pensar, né? Como que a gente se olha, né? Como a gente se reconhece, é isso que você falou. Apesar de você ter essa liberdade, desejar isso tão fortemente, ainda tinha algo que te segurava, né? Tinha, e aí a gente entra assim, acho que já no assunto que a gente veio falar de essência e de planejamento, porque eu tinha tudo muito desenhado já, eu já estava tempos desenhando, né? A vontade vinha e aí eu deixava ela de lado, mas eu estava sempre ali
o meu planinho ali desenhado e estava ali tentando me organizar financeiramente, que também isso é importante. E aí eu falei, e aí agora? Como é que faz para pôr isso na prática, para acontecer? Tô aqui, tem que fazer acontecer, né? E não tinha o Uhum. apoio. Acho que é um dos pontos que muita gente encontra aqui, não tinha o apoio da família, não é porque não tinha um apoio, porque não ama, né? Mas é justamente por isso, porque eles querem a segurança para sua vida, querem que você esteja bem, que não corra tantos riscos, que a vida é mais segura estando com a carteira assinada, com plano de saúde, que é tão importante. Eu sei que é muito importante, acho que por isso que eu levei tanto tempo para tomar essa decisão. E aí, só que quando você para, e lógico que eu fui buscar ajuda também, você monta um plano de negócio, você vai se estruturar, você vai entender, não só a gente sair, né? Acho que vontade, a maioria de nós, a gente tem muito e acaba que a vontade às vezes passa na frente da estratégia do negócio, né? E aí que a Verdade. gente tem que voltar um pouquinho, e aí não dá, porque agora é Páscoa, eu vou sair fazendo chocolate. Só sair fazendo com a boa vontade, porque você vai se cansar exaustivamente e vai perder pontos focais que são importantes para que o seu negócio desenvolva. E tudo isso tem que estar aliado com a sua essência, né? O planejamento estratégico, o planejamento do dia a dia, a nossa rotina, a nossa essência. Tudo isso tem que estar numa engrenagem aí funcionando. Não é simples, né? Leva um tempo para isso acontecer, mas a gente precisa fazer essa reflexão e a gente ir atrás das pessoas e aceitar ajuda, né? Então, quando eu vim muito da empresa, eu pensava assim, eu já vi várias coisas, eu não vou usar a ferramenta X nem a Y, porque eu já sei como faz. Grande erro que a gente faz, né? A gente negligenciar porque acha que sabe, a Uhum. gente se sabotar, né? Não fazer cada, cada um dos seus planos. Eu sei quais são minhas forças, né? Quais são os meus pontos de melhoria, mas não é só isso, né? Tem muito mais envolvido, tem muito mais autoconhecimento, né? E a hora que tudo apertar, e o que eu faço? Eu já me desespero e volto, calma. Quando a gente tem um plano, né, estruturado, todas essas respostas, não que você tenha elas tão facilmente, mas você tem mais base para tomar outras decisões, né? E aí eu quero que você fale também comigo essa parte da essência, sabe, Mercedes? Eu fiquei pensando antes da gente conversar, quando é que nasce a essência do nosso negócio? Essa é uma Porque se a pergunta gente, boa. né? Aham. Porque eu fiquei pensando assim, não dá para desassociar quem a gente é do nosso negócio. Uhum. E aí, se a gente é quem a gente é, desde que a gente se conhece por gente, a gente vai, né, só se desenvolvendo e vai mudando, mas a essência acho que está sempre aqui. Eu acho que a essência nasce com a gente, não é? O que você pensa sobre isso? Eu adorei essa pergunta, né? Porque ela faz essa reflexão da gente olhar para dentro, né? Porque quando você pensa no negócio que você quer criar, que ele seja seu, que ele é teu sonho, normalmente ele está ligado a uma paixão, né? A algo que você ama muito fazer. Porque você pode fazer alguma coisa, como numa carreira corporativa ou até num empreendimento que foi da sua família e tal, que você faz aquilo muito bem, mas aquilo não te preenche, né? Não é essa paixão. Você faz porque você tá, como você falou, numa situação de conforto, numa situação de, né, aquela tal zona de conforto, uma situação de compromisso às vezes, ou você acha que você tem, né, que agradecer por estar ali na empresa da sua família e tá tudo certo, ou até por medo, né, de abrir mão daquele dinheiro certo e empreender, né, Uhum, se jogar. Mas uhum, em algum momento você vai sentir um grande vazio, né? é. E eu acho que é ali que a coisa começa a pesar e a gente começa a fazer as escolhas, né, do que vai Uhum, fazer sentido. Ou é porque você chegou num ponto da vida que é na maturidade, que você fala, tá, eu já fiz tudo que eu tinha de obrigação e agora eu vou começar a fazer o que eu desejo. Ou é você nasceu com aquilo, né? E aquilo foi meio que sufocado e aí, bum, algum trauma, né? Alguma experiência negativa ou positiva na sua vida também, mas
que te faz movimentar, né? E querer mudar essa situação. Então, eu acho que quando a essência nasce, quando ela desperta, quando você olha para dentro, quando você faz aquela reflexão, tipo, quem eu sou, no que eu sou boa, né? O que eu gosto de fazer? E eu sempre falo isso, né, nas mentorias, eu faço essa pergunta: o que você faria todo dia? O que você faria, né, no final de semana, ou melhor, o que você faz no final de semana que você gosta tanto que você queria trazer para a sua semana, né? São as primeiras Uhum. perguntas para você pensar um pouco nisso, quando a essência nasce, ou como que um projeto conectado com o que você deseja acontece, né? Mas isso não quer dizer que a gente só olha, né, para o sentimento, para emoção, nada disso, né? Esse é um start da coisa, mas depois a gente tem que fazer um planejamento, como você falou, Exatamente. né? Então, olhar para o Temos que fazer, mercado, né? exato, porque não é, a gente nem veio falar aqui de romantismo, né, Mercedes? A gente veio falar de É, aliar as duas coisas, né? Nossa essência e também o uhum, negócio. Como é que a gente junta essas coisas para que isso traga os resultados que a gente espera? E aí sim, a gente tem que olhar números, a gente tem que olhar o mercado, a gente tem que investir um tempo maior nisso. E aí, antes desse plano de negócio, eu estava pensando em outra coisa também. é, Até falei com uma pessoa sobre isso hoje. Eu vou trazendo várias coisas que estão ótimo. acontecendo, né? Uhum, Uma pessoa, e também uma pessoa madura já, e hoje eu estava conversando com ela, e ela abriu o próprio negócio e viu que não é isso, que não era isso que ela uhum, queria, e ela está totalmente em dúvida, assim, nesse momento, o que ela vai fazer, se ela volta para a CLT, ou se ela abre nossa. um outro negócio, o que ela faz? Aí eu falei, vamos lá, vamos por partes, né? Não é exatamente a minha área, mas eu vou falar da minha experiência, falei para ela, né? Uhum, Olha, uma das coisas importantes, bom, você está em dúvida, tem coisas que a gente precisa testar para saber. Como uhum, você está com uma situação ainda financeiramente que é possível avaliar um pouco essas coisas, então, assim, comece a avaliar para o mercado de trabalho. Então, vai lá, coloca o seu currículo, né, para você sentir como é, você se sente nessa situação, para você tentar perceber como você se sente nessa situação. E, em paralelo a isso, como você está buscando outros negócios, faça aí um mapeamento daquilo que você mais se identifica, mas não coloque muitas coisas. Coloque, sei lá, 2 coisas para você ir lá e se testar em paralelo a esses 2 caminhos. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu fiz isso num momento também. Eu fiz isso e quando eu voltei para a CLT, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui de novo? Não tem nada a ver comigo, mas eu precisei para não ficar com aquela sensação. de Será que débito. eu já tô num Uhum, momento? Isso, sabe aquele relacionamento de, aquele ex-namorado, será que ainda tem alguma coisinha? Vamos lá tentar de novo? E não era nada é. daquilo? Adorei. Bem, e É. aí essa questão de testar, porque eu também, olha, uma das coisas que eu quis ser era uma personal organizer no passado. Aí. Por quê? Na Uhum, minha cabeça, a coisa da organização é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu não tinha muita clareza que tipo de organização, mas é essa do negócio, é essa do planejamento, e não é aquela da casa, das coisas físicas, não é das coisas uhum. físicas. Só que eu precisei testar. Eu fui lá, fui fazer, me inscrevi no curso, comecei a testar, menina, na primeira coisa lá, sei lá, não chegou a 10 dobras de roupas, eu já não queria mais aquilo, não tinha nada a ver comigo. Eu já estava querendo ir embora, estressada. Falei, gente, então, olha a importância da fase antes da gente já começar um É plano e já verdade. começar a investir Uhum, muito tempo, e a gente está falando de gestão de tempo, planejamento e gestão uhum, de tempo, né? Antes da gente começar a colocar toda a nossa energia nesse uhum. plano e levantar mil e uma informações, teste antes, né? Vai testar um pouco e ver se aquilo é realmente o que você quer. E aí É depois você vai para o verdade. próximo passo, que é esse de realmente entrar no plano, avaliar o mercado, avaliar as fraquezas, né? Avaliar as oportunidades, as suas e a do seu negócio, como o seu negócio está no mercado,
Como que eu avalio a viabilidade, quanto eu vou investir, o que que eu vou ter que comprar, ou o que que eu vou ter que precisar de recursos que não dependam só de mim. Então, são N fatores que precisam ser avaliados para trazer até um pouco dessa solidez no momento que Uhum. você não está tão fortalecido na sua jornada e você olhar lá, peraí, o que está fazendo sentido? Ou se aparecer uma oportunidade no meu caminho, eu tenho aqui um plano de negócio. É isso que eu tenho na Perfeito. minha mão. Né? Essa é a essência do meu negócio, a estrutura está aqui. Isso mostra a postura empreendedora, né? Como é que eu estou preparada para as oportunidades e como o meu negócio está sendo visto pelo mercado. Então, são coisas que a gente pode fazer antes, né? A gente não precisa apanhar tanto no meio do caminho, né? E tem muita gente para ajudar a gente nisso. Então, Sem eu gosto dúvida. muito de falar que o planejamento não é para engessar a gente, né? O planejamento, ele não é para trazer leveza, que é isso que a gente está falando aqui, né? Que é a história Uhum. do a gente fazer as coisas, não é que o planejamento a gente vai resolver tudo, mas a gente pode minimizar alguns impactos, a gente pode mitigar até outros, e no meio do caminho a gente vai ajustando, porque não tem essa coisa de escreveu na pedra e não vai mudar Tá mais. perfeito. Uhum. Tá perfeito, né? E essa construção, até vi também a sua live com a. Ah, Ai, não é com a Carol. Acho que é com a Carol, que vocês estavam falando dessa construção, que ela vai mudando. De tempos em tempos, o nosso sim. negócio, ele Uhum. vai mudando o perfil, porque é uma construção, a gente não sabe tudo quando a gente começa. Isso faz parte do processo. E é legal É, a gente ter essa consciência, porque senão a gente acha, o que que eu estou fazendo de errado? Eu escrevi, eu desenhei tudo não está e tô indo, funcionando. não está Uhum. funcionando. E aí que a É. gente pode titubear no meio do caminho, duvidando da gente mesmo. E não, E é só voltar mais uma etapa do atrás. processo. É. Isso é importante Exatamente. falar, assim, porque não tem fórmula de sucesso, não tem fórmula mágica, né? Tipo, senão estava milionária vendendo, né? Quem sabe, né? A fórmula. Mas o que tem é isso, é tentativa e erro, né? Empreender é isso, né? É um ato de experimentação daquilo que você fez, observou e funciona. Mas para isso é necessário justamente analisar, planejar e registrar, né? Então, assim, eu organizo, eu testo, eu avalio e aí eu reitero, né? Ou itero, né? Como a gente Uhum, usa. Eu gosto de usar o design thinking como um processo, né? Para a gente fazer uhum, o planejamento. E a base dele é justamente isso: é prototipar, é testar, né? Então, perfeito. experimenta voltar para o mercado corporativo e ver como você se sente. É um teste. Experimenta fazer isso e ver como você gosta, porque às vezes a gente não tem a chave de todas as respostas, né? Mas a gente vai experimentando, né? E uma vez, né? Como você falou, acho interessante isso de a funila também não é para abrir para o mundo todo, né? Mas afunila aquelas questões que são válidas, interessantes para você escolher, e a partir disso você começa a desenvolver o seu projeto, né? Com todo Uhum, o cuidado e carinho que precisa. Agora, os erros, as dúvidas, os medos sempre vão estar aí presentes, então. né? E E outra o coisa apoio, também, né, de alguém é que funciona nessa hora, né? Eu acho que é super nossa, importante muito, ter uma rede, muito. porque é o que você falou, às vezes não é a família, não são os amigos que vão te apoiar, mas é uma rede de relacionamento, de networking ou de professores, mentores, enfim, pessoas para você Super. A crescer. rede de apoio, ela é fundamental. E uma outra coisa que a gente estava falando sobre a importância do planejamento, mas tem o outro lado Uhum. que é perigoso, que é o excesso de planejamento e pouca ação. É verdade. Eu só vou te falar uma coisa. Eu tirei os comentários porque você não estava aparecendo, mas por outro lado aí a gente não vê o que as pessoas estão falando. Então eu vou ativar, tá?
e assim as pessoas vão perguntando pra gente também o que elas acham. O que que você acha? Te Claro. incomoda? Não, Tá bem tranquilo. Não, tá não. tudo na sua frente. Tá bom. Então você estava falando disso, né? De planejar muito e fazer pouco, né? Também muito no Exato. mental, né? E aí eu levanto a mão, tá? Porque eu sou a rainha do planejamento, eu não faço nada sem planejar. Eu vou no mercado da esquina, tá tudo planejado. Eu conversando com a Alexa, já me mando minha listinha de compra, já sei que lugar eu vou passar, nananã, tudo. Mas às vezes eu fico muito no planejamento e não tenho as ações, mas não na mesma proporção. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente está tendo aí um esforço que não está gerando resultado. De novo, está despendendo de tempo, que é uma moeda tão valiosa para o nosso negócio, né? Que o tempo a Uhum. gente usar para estratégia cada vez mais inteligente, para a gente se cansar menos e ter mais resultado. E é constante, é a gente fazer todos os dias essa autoanálise nas escolhas, né? Que eu estou escolhendo, o que eu estou renunciando. Nossa, eu Uhum. falei também isso, fiz um post hoje lá, né? Que eu falei, Eu quantos vi. compromissos a gente acaba aceitando porque, ai, a colega me convidou, e aí eu vou, e não sei o que, tá bom, eu vou lá, né, me deslocar, vou ficar tantas horas fora, eu vou voltar, e de repente aquele evento não tem nada a ver com o que eu acredito, ou às vezes até tem com o que eu acredito, mas não nesse momento que eu estou vivendo agora. Talvez eu esteja no momento que eu preciso focar, e eu preciso alcançar aquele resultado, e qualquer coisa que me desviar vai me atrapalhar. E aí a gente precisa todo momento começar a fazer esse exercício. Peraí, eu Uhum. vou aceitar esse convite? Tem a ver com o que eu estou buscando no momento? As pessoas, às vezes o assunto é legal, mas você não tem conexão com o palestrante. Ou N coisas, assim, que a gente tem que É. ficar avaliando. Ah, entrei em mais um curso, mas espera aí, eu vou concluir, esse curso tem a ver com o que eu estou buscando, vai ser só mais um curso na minha malinha de bagagem? Ok, é importante, mas agora é importante? Dá para esperar mais um pouco, até eu concluir aquele outro e depois eu volto? Então, às vezes, o nosso negócio também não anda, seja no início, ou seja quando ele já está caminhando, mas porque a gente fica se colocando em muita coisa, porque hoje o ambiente ele traz muita informação e às vezes a gente não toma decisão pelo excesso de informações. É isso que eu ia Por um lado falar. é bom, onde a Uhum. gente trouxe muita facilidade aí, né, para nossas pesquisas, mas a gente Uhum. paralisa. E aí nessa hora que é o problema. O problema não é excesso de informação, é a gente ficar É. paralisado pelo excesso delas. Então É aquela história, para cada interessante. escolha é uma renúncia. É, é legal isso, porque assim, realmente a gente virou consumidora de informação. É muito curso, é muita live, é muito conteúdo, enfim, a gente tem acesso a muita informação. Porém, eu vejo que, e foi também falado por uma cliente minha esta semana, ela falou, e o que que eu faço com isso? O fazer, né, que é isso que você está falando, pôr em prática, E, escolher, não acontece da mesma maneira. A gente tem um monte de conteúdo, a gente sabe, mas na prática a uhum, gente não consegue executar. Então eu participo, entro, sei lá, numa mentoria do fulano de tal, de marketing digital, isso, aquilo e tal, uhum, mas não vai, né? Eu entendo tudo, mas eu não consigo colocar em prática, né? Eu conheço, mas eu não sei fazer, né? Então ligar esses pontos é super importante e isso está ligado com, acho que duas coisas que você colocou aqui. Uma são os nossos valores, aquilo que a gente acredita, sim. né? Então, a partir daí, a gente começa a fazer escolhas. Isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim, né? Eu me ligo com esta pessoa porque a gente compartilha de coisas parecidas, ou eu não me ligo com esta pessoa, mesmo que ela seja uma potencial ou muito boa aí para minha carreira, para o meu trabalho. Mas se a gente não compartilha pelo menos de um mínimo, né, comum, fica muito esquisito, né? Às Uhum. vezes você trabalhar com uma pessoa, né, agressiva ou violenta, sei lá, entendeu? Que não combina comigo, Isso. por exemplo. Que não tem a ver com a minha identidade, né? Que a minha Isso, com a identidade tem a ver com a minha essência. essência, e Uhum, isso tudo tem a ver com
produtividade, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu sei para onde eu quero ir. Quanto mais eu me conheço, Isso. mais eu direciono as minhas escolhas. Mais caminhos eu vou ajustando, mais rotas eu vou, né? Caminhos eu vou encurtando, eu vou. Isso é autoconhecimento e tem tudo a ver É, com o que eu estou dizendo, com o nosso negócio, com é. produtividade. Total. E assim, empreender é um exercício, né, de autoconhecimento o tempo inteiro, né? O que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu Nossa, faço, para total. onde eu vou. E então, quando a gente tem essa raiz, né, fincada, como eu falo, aí desse autoconhecimento, desses valores, já ajuda muito. Às vezes a gente tem, mas não tem essa clareza. Então, fazer um exercício de reflexão para isso eu recomendo aí para todo mundo, né? Se perguntar quais são suas crenças, né? Quais são seus ideais, né? O que você acredita. E a outra coisa que eu acho muito importante que a gente estava falando é de organização e gestão do tempo, porque na medida que você tem todos esses conteúdos, todas essas informações, como você vai lidar com elas, como você vai priorizar essas informações no seu dia a dia, na sua agenda, para isso poder caber. Ai, meu Deus, a Alexandra caiu de novo, gente. Ai, que triste. Mas seguimos, né? Então, gente, vocês que estão aqui, querem mandar alguma pergunta, fazer algum comentário para poder enriquecer aqui o nosso bate-papo e participar? Como que vocês estão? Vocês têm alguma dúvida do que a gente está falando ou acreditam? Tem alguma história aí para contar? Você caiu de novo. E isso é um teste de resistência, nós vamos superar. Com certeza. É isso aí, né? Eu estou perguntando aqui para as meninas, para quem está na live, se quer fazer algum comentário, né? Como se vê e tal, dentro Uhum. disso que a gente está falando, né? Porque só para concluir, né, o que a gente estava falando, uma das coisas são os valores, né? A nossa base, a nossa essência, e a outra é como a gente se organiza para consumir tudo isso, que aí vem a tal da gestão do tempo e das prioridades, né? Que você é tão boa e trabalha isso tão bem, né? Então, a gente tem que fazer escolha, né? Do que a gente vai Sim. consumir. A gente vai fazer escolha do tempo que a gente tem para tudo isso, né? E é E o para se tempo todo, desenvolver. sabe, Mercedes? É o Uhum, tempo todo, a gente tem que estar observando, porque é natural mesmo, a gente acabar e sendo levado por mais uma coisa, alguém pediu outra ali, e chegou uma nova mensagem, e a gente vai sendo levado, mas é um exercício que dia a dia a gente vai fazendo um pouquinho. Não, não é do dia para a noite, é um pouquinho. Opa, peraí, tô desviando muito aqui. Opa, vou me pedir uma proposta aqui de trabalho. Eu deveria mandar isso aqui, sei lá, fazer em tanto tempo. Passaram-se 4, 5 horas, eu não consegui ainda concluir. Mas espera aí, ok, será que é isso mesmo ou será que eu estou colocando muito preciosismo? Será que eu estou colocando muita perfumaria aí, querendo isso. deixar tudo Uhum, muito arrumado? Ok, a gente querer um trabalho bem bonito, acho que é importante. Mas quando uhum, ele entra na frente do que é mais importante, no caso é o cliente receber uma proposta até em 24 horas, porque ele pode amanhã, ou dali 2 dias, aparecer outra prioridade para ele e ele já não fechar mais o seu negócio. Então, é mais importante você enviar com o não tão bonito do que aquele preciosismo do cliente ter desistido. Então, a gente fica muito atento a essas coisas, porque é muito sutil. Às vezes ali, algumas horas que isso pode acontecer. É uma entrega, é um orçamento, sei lá, alguém que me pediu uma ajuda e que era importante ali para um momento decisório, meu cliente que está ali me esperando, são muitas coisas e a gente sempre fazer. Ou às vezes é o contrário, tem muita gente me acionando, mas eu não vou parar a cada chamada que estão me fazendo, porque a gente também vai educando os nossos clientes também, é, eles vão aprendendo que
tá bom, eu não vou atender de imediato, mas ele sabe que dali até 2 horas, ou ainda pela manhã, ou ainda pela noite, ele vai ter uma resposta. E ele vai se Perfeito. acostumando, você não está deixando de dar resposta para ele, mas ele está entrando no seu formato de trabalho, e ele vai aprendendo a respeitar, porque você está atendendo ele, mas dentro do seu tempo, organizando suas coisas, para que todos eles sejam atendidos. Às vezes tem mais de um ali esperando, e não dá para priorizar um ou outro, né? Não dá para deixar, né, de atender nenhum dos dois. Então a gente tem que sutilmente, a cada dia, a gente ir observando essas coisas. No início a gente fica meio, quem não tem esse hábito, né, meio confuso mesmo, mas depois vai ficando natural, dá pra gente fazer, dá pra gente ir mudando essas coisas, e ajustando cada pontinho, e daqui a pouco começa a sobrar esse tempo, e a gente começa a investir esse tempo muito mais na estratégia, não ficar tanto na loucura, porque não tá Uhum. certo, né? A gente ficar trabalhando tanto e ficar tão cansada no final do dia, né? E a exaustão no nosso dia não tá certo com a gente mesmo, né? A gente veio para ser feliz, o nosso negócio veio para dar certo, a gente veio para prosperar, então a gente tem que cuidar da marca mais importante, que é a nossa, né? Que é a gente mesmo, né? Exatamente, é. E é interessante porque assim tem um momento mesmo no empreendedorismo que a gente trabalha demais, né? Uhum, Tem muita intensidade, muito volume de coisas para fazer, né? Porque sim, a gente é uma só, né? No começo, ou talvez você tenha exato. uma ajuda, e aí você tem que vestir todos os chapéus, né? Nesse Uhum, trabalho. Mas assim, entender também o seu limite, né? E buscar ajuda, né, de outros, porque para a gente exatamente. crescer, a gente precisa ser ajudado, né? A gente precisa aprender a delegar aquilo que não é relevante, né, para o teu crescimento. Aliás, é relevante para o teu crescimento, mas não é relevante para você fazer aquilo, que você pode passar para outro, né? Exatamente, total, E total. aí você vai né, nessa esteira, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas falam assim, ah, eu trabalho muito mais do que antes e tal. Realmente, a gente trabalha muito, não estou falando que. Uhum, Mas olhar também com um planejamento de crescimento, né? Com um planejamento de que em cada momento aonde você vai buscar ajuda e como você vai organizar isso, né? uhum. E aos poucos a gente ir fazendo essas trocas por menos atividade operacional, mais atividade estratégica. Ah, É. significa que eu não vou pôr a mão na massa? Não, não é isso. Porque a gente precisa do Uhum. tempo, tem essas atividades para fazer mesmo. Mas aquela questão assim, puxa vida, eu estou levando tanto tempo para criar posts para o Instagram. Isso. Então eu levo A dor de lá, muitos. né? Eu levo meio dia para fazer, sei lá, meia dúzia de De posts. post. Uhum. Aí não é meu core business, não é minha atividade principal. Eu tô falando de mim, uma realidade que eu não sou, não tenho, minhas artes não são bonitas e eu Uhum. não tenho essa habilidade artística, essa arte, criar essas artes. Não tenho de mim essa coisa natural e também não quero, né? Não quero me tornar especialista nisso. É. E aí, como que a gente busca isso, né? Ir atrás de uma pessoa capacitada que está na área dela para te ajudar nisso e você livrar o seu tempo para você fazer a produção do seu negócio, ganhar mais din-din, mais grana com isso, para pagar Uhum. essa pessoa. O que que você vai estar fazendo? Você está movimentando a economia, você está ajudando uma Isso. outra empreendedora, um outro empreendedor que vai fazer vai fazer com maestria aquilo que você faz mais ou menos, vai entregar o que você precisa e vai te livrar tempo para você trabalhar no seu negócio, fazer aquilo que você faz de melhor, investir naquilo que você é bom. Então, tá cada um na sua caixinha e aí fazendo com que isso. E aí, você fazendo o seu melhor, você vai desenvolver mais, e aumentar a sua chance de melhorar os seus resultados, faturar mais e cada vez aumentando essa rede de apoio e liberando esse seu tempo, né? E formando toda Isso. essa Uhum. junção. Isso é a É. parceria, é o movimento, é aquilo que faz a gente crescer. Perfeito. Aqui a Tuca está falando que sou prova do quanto planejamento muda a nossa vida. Quando conheci a Alexandra, minha vida estava de ponta cabeça e eu ficando doente. Em um mês, minha vida é outra. Muito legal, né? Quando a gente Nossa, começa a perceber os gatilhos que fazem a gente
travar ou ficar sobrecarregada e começa a limpar, né? Porque nada mais é do que parece que olhar assim, né, fora do teu corpo, né, de você e começar a Exato. reorganizar. E agradeço o que a Tuca está falando, porque tá tudo dentro da pessoa, tava tudo dentro dela. Mas aí você Uhum, precisa, aquela história, né? Quem é cada um, quem que faz ali de bom cada um das suas coisinhas? Qual o dom de cada um, né? Cada um veio aqui. E aí um vai ajudando o outro e vai encaixando, vai fazer esses ajustes para que a gente traga fluidez e a gente uhum, possa cada vez mais ajudar o outro com aquilo que a gente tem de melhor, né? Com a nossa perfeito. essência, o Uhum, nosso negócio. É o objetivo maior. E, perfeito. e assim, é muito, muito bacana esse resultado. E Tuca, parabéns, esse resultado é seu, viu? É muito legal isso. E hoje eu estava escutando uma CEO de uma empresa que cresceu assim exponencialmente nos últimos 5 anos, e ela falava isso. Eu deixei de fazer o operacional para pensar. Hoje o meu trabalho é pensar, né? Que é isso que a gente está falando, é estratégia, né? Uhum. E é super interessante porque ela realmente trabalha com essa visão de essência, de impacto positivo, de querer transmitir, né, o máximo de conhecimento para frente, né, mas sempre com uma visão estratégica. Uhum. Então, quando a gente vai crescendo o nosso negócio, essa é a ideia mesma, né, da gente poder por pessoas, né, ampliar, como você falou, essa rede de apoio e essa rede das coisas acontecerem e gerar trabalho e gerar riqueza, né, para todo mundo, Negócios, é. né, e é muito interessante, né, então eu vejo que a gente, enquanto mulher, também está num processo de amadurecimento disso, né, como empreendedora, né, e a gente precisa criar as nossas alianças e as nossas parcerias para que isso cada vez seja mais forte, né? Que a gente Uhum. consiga se desenvolver, se apoiar, se enxergar como essa potência, né? Isso que você falou aqui para a Tuca, que estava tudo dentro dela, Uhum. tá dentro de todo mundo, É, né? é Todas verdade. temos essa potência de criar, de fazer coisas incríveis, de gerar negócio, de gerar dinheiro, de gerar trabalho, né? E a gente Muito. tem que desconstruir essa visão de fazer pequenininho, de senão eu não vou dar conta. Não, você dá conta. Se não der mais conta, chama alguém que te ajude a dar conta, né? E você falou uma coisa aí que eu achei legal. Também eu fazer pequenininho, eu vou emendar com outro assunto que estava até conversando também com umas colegas empreendedoras. Principalmente quando a gente começa, a gente usa muito o termo do nosso negócio no diminutivo. E a gente Aham. tem um tipo de cuidado. Ai, minhas coisinhas, ou a gente permite que os outros falem também. Ai, as minhas coisinhas, suas coisinhas, ai, o negocinho dela, ai, o dinheirinho dela, ela tem ali o dinheirinho dela. Não, o meu trabalho é sério. Eu trabalho Uhum. dia a dia para construir o que eu acredito. É meu valor, é que é importante para mim, é daqui que sai minha renda, é daqui que vem a minha independência. Isso é sério, é prosperidade, é negócio, é solidez, é trabalho árduo, é confiança. Não tem isso, não existe esse diminutivo, não. Eu nem repito a palavra, não consigo nem repetir mais. É, porque é uma crença, né, que a gente vai carregando, né, e que assume como realidade, mas não é, né? Então, Não é. assim, rever isso, né, e se aceitar muito nesse papel de potência mesmo e de entender Total. que a gente veio para fazer nosso melhor, né, e ele tem que aparecer, porque o que a gente faz, com certeza é importante para alguém, né? O serviço que você faz tem alguém aí no mundo, ou muitas pessoas no mundo, que precisam de você, assim como precisam de mim, né? E se a gente fica pequenininha, né? Né? A gente não ajuda, a gente não expande, Exato, né? exato. E a gente não alcança todo mundo que está buscando a gente, né? Todo mundo que está ali esperando uma oportunidade.
E aí, assim, também emenda num outro assunto, que também quando eu comecei, eu tinha muito essa coisa de muita introspecção, então eu não dava as minhas caras, né? Isso eu vejo também uma dor muito grande, não só para quem está começando, mas para quem já está nesse caminho, que é o de aparecer, de fazer os vídeos. Parece assim muito batido esse assunto, mas eu acho que a gente tem que falar, porque se uma nova empreendedora começar a se mostrar mais e mostrar o talento dela, todo mundo ganha com isso. É. E aí a gente fica muito assim, mas aí eu vou me expor demais, mas aí eu vou mostrar minha vida pessoal, mas aí... E a gente não precisa mostrar a nossa vida pessoal, né? A gente pode só falar do nosso trabalho, só falar da gente, mas a gente tem que trazer isso, se aproximar das pessoas. É isso aqui, a nossa carinha, a gente achando que tá boa, não tá, mas é isso que as pessoas gostam, elas gostam da gente como a gente é, ou não, né? Mas é isso que, e se não, e tudo bem, né? Se não tá rolando, não deu conexão, não é esse tipo de pessoa que eu quero, ok. Mas, gente, até isso é um processo importante, porque você já vai afunilando quem você quer atender, né? Com base nessa aproximação que você faz esse filtro. E aí, assim, eu demorei um pouco no começo a aparecer, então eu evitava, a voz falava bem fraquinha quando eu comecei, bem assim, sabe, fugindo, aí depois eu comecei a trazer um pouco mais de entonação e tal, e fala o que tem que falar, seja você e tal. Também, às vezes, não aparecia, porque o cabelo tá bagunçado, mas meu cabelo é crespo, é assim, como é que eu vou ficar inventando outro cabelo? Não é? Então, porque a gente não é influencer, a gente não é blogueira, né? Exato! Então, a gente está aqui para trazer uma ideia, uma reflexão, um conhecimento, né? A gente não está aqui para você usar o meu óculos ou pensar na maquiagem que eu estou usando, né? Então, quando a gente tira essa capa, né, de perfeição, assim, de aparecer bem, e pensa no que a gente está fazendo aqui, qual é o meu objetivo, né? Por que eu faço o que eu faço? Para quem que eu faço? Aí isso flui, né? A gente começa a aparecer e tem mais clareza. Eu tenho várias clientes que falam, ai, pelo amor de Deus, né? Fazer isso não, live, eu vivo te convidando para fazer live. Ai, não, por favor, eu não sei o que eu vou falar. Eu falo, gente, seja você mesma, conta a sua história inspira outras pessoas, né? Sua história pode justamente ser a solução para o que o outro está precisando. Verdade. Né? A história que sua gota pode ser um oceano para outra. Às vezes a gente acha que sabe tão pouco, tenho que ter mais um curso, tenho que ter mais uma formação para poder ajudar, mas às vezes é tanto que você pode trazer para o outro, o seu pouquinho pode ser tanto para o outro, e a gente vai perdendo a oportunidade, né? E aquela máxima, não é sobre você, é sobre o outro, né? Você se pôr à disposição, se fornecer, se dizer te recebo, é sobre o outro, não é sobre você, né? E a gente tem que cuidar, porque às vezes bate isso da gente, ai, não tô legal, ai, eu tô não sei o quê, meu olho, meu óculos, mas a gente não pode paralisar por causa disso, né? Não todo dia que a gente tá confortável, mas a gente tem que ir mesmo assim, mesmo no desconforto, porque vai ser bom com certeza. É isso mesmo. Tem que ir se conhecendo de novo, entendendo, né, todas essas questões e fazendo essas perguntas para ir mudando essa chave, né, e se colocar nesse papel de mulher de negócios, né? Exato. E você falou uma coisa, essa questão que a gente falou de autoconhecimento, a gente está falando bastante disso, e aí eu queria falar também de um ponto específico, que às vezes a gente fica assim, igual o tema que eu falei, né, a questão de, o meu óculos, minha boca, meu cabelo, mas às vezes é exatamente esse o pulo do gato. É verdade. Exatamente aquilo que só seu, que é único, é o seu sotaque, é o seu olho, é a sua voz, é a sua simpatia, ou é a sua rigidez, ou a sua segurança. Alguém vai se identificar com isso. E aí é importante a gente modelar, né? A gente usar pessoas como referência, a gente ter as nossas inspirações. Sim. Mas a gente, às vezes, tirar, até conversando com uma conhecida, a gente conheceu há pouco tempo aqui, em breve a gente vai fazer uma live juntas, e ela falou que uma vez num trabalho, um gestor falou para ela que a voz dela, ela falava muito caipira, que aquilo não era legal para o trabalho dela.
Só que ela era uma excelente vendedora e ela era assim, ela atendia todas as metas, os clientes confiavam muito nela, só queriam ir atrás dela e tudo mais. Ela falava, puxa vida, ela disse que ainda foi para casa, chorou um monte por causa disso, ficou mal. Agora ela tem o próprio negócio e ela fala, gente, mas isso é minha identidade, isso sou eu. Sabe, eu posso melhorar N coisas, mas isso eu não quero mudar, sou eu. Então, às vezes, esses pontos são a nossa marca, é aquilo que a gente tem que isso, usar. porque a marca é isso, é o que falam da gente quando a gente não está na sala, né? Basicamente é o que a gente pode deixar, né? Então, como que você quer ser reconhecida? Como você quer que as pessoas falem de você? Que marca que você está deixando, né? Tem que trabalhar isso, porque se você ficar copiando o outro, ou se inspirar, né? E uma coisa é se inspirar, e a outra é copiar. Você nunca vai ser você. E aí não vai criar empatia, não vai ter um movimento para você ser interessante para alguém, né? Uhum. Então E é verdade. muito importante fazer esse trabalho, né, que a gente se propõe a fazer aqui, pelo menos aqui no meu processo, é muito esse. O começo a gente olha muito para dentro, né, para a nossa essência, para o nosso propósito, para os nossos valores, para o que a gente acredita, para os nossos sonhos, desejos, missões, né? E depois a gente começa a desenhar o caminho do negócio, né? Uhum. Mas E é fundamental, não dá pra gente separar essas coisas, né? Senão depois ele não sustenta. Porque se eu não estou é bem isso. com os outros Uhum. equilíbrios, ele não É, sustenta. E aí eu fico voltando e sem entender o que está acontecendo, né? é, é. E aí, até um professor meu falava assim, aí fica aquele negócio esquizofrênico, né? Então você abre uma hamburgueria e daqui a pouco você está vendendo sushi, daqui a pouco você põe pizza, Verdade. porque você está indo atrás do outro e não atrás daquilo que você faz, acredita e gosta, né? Então Exato. é E outra coisa também, a questão do status, né? Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é importante por conta de algo relacionado a status. Nossa, mas eu trabalhava Uhum, de coisa na CLT, como que agora eu vou vender cosméticos, sei lá. Eu sim. era responsável pela área tal, agora eu vou vender coisas. O que que vão achar de mim? Mas se esse é o seu sonho, né? E claro que Verdade. precisa de muita coisa aí dentro, né? Sei lá, terapias e autoconhecimento e tantas coisas mais, É. planejamento, muitas coisas. Mas eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com essa caixinha aí de ego, porque Uhum, ele domina, às vezes, muitas coisas e a gente corre o risco de perder oportunidades incríveis uhum. por conta desse carinha aí, desse sabotador. É isso mesmo. E o ego, né, nessa hora, ele te atrapalha muito, porque você vai só fazer para fora, né? E não para dentro. E uma vez que você. Eu até escutei ontem também numa live, foi super interessante, porque são dois professores de yoga, eles chamam de yoga couple, né? Eles são americanos e eles falam disso, de você, quando eles estão em crise, quando eles estão brigando enquanto casal, eles param, eles respiram, porque eles falam que no momento da respiração e quando você para a respiração, você reseta, né? E aí Uhum. você conversa. E aí você deixa o ego de lado nessa hora, porque você está no modo sobrevivência, sem ar você morre, né? Total. Então, é super interessante, né? Quando a gente estiver também nesses momentos em crise, nesses momentos esquizofrênicos e tal, Uhum. para, inspira, respira, fica quieto, né? E aí Uhum. você vai ter outro olhar sobre as suas escolhas, né? Sobre como você vai enfrentar aquilo. Porque senão você fica muito no calor, né? Naquele momento de debate, né? Então, Que eu achei legal. super Isso também legal tem isso. muito, muito legal e tem muito a ver com a presença, né? Uhum, Eu respiro, eu acho que eu me estabilizo porque fico presente de novo e consigo trazer a consciência à tona novamente
peraí, que caminho, aqui ou ali, né? Não fico no atrito. É, Mas e é todo momento, né? Tem os momentos de maior calor, mas eu acho que em pequenos momentos no dia da gente, a gente tá nisso também, às vezes sozinho também, né? com E eu tô certeza. com tanta atividade, eu não vou dar conta e eu preciso fazer isso. Aí acho que é hora de fazer esse Faz umas exercício, 3 respirações profundas e se reconecta reseta. para Uhum. poder depois escolher, porque senão vai ser só mais uma coisa ali, mais uma pedrinha no seu caminho e é no pouco a pouco mesmo que a gente vai desenvolvendo isso. Mas gostei muito aí do seu exemplo. Eu achei bem prático, mas Muito bom. ótimo. Então, eu não sei se as pessoas querem ainda fazer alguma pergunta, os nossos contatos, né? Você tem o seu Instagram, Alexandra Carvalho Oficial, né? Isso, Para as pessoas falarem com você. A gente tem pouca gente agora aqui, mas estamos disponíveis. O nosso trabalho é complementar e tem muitos pontos aí em comum que são super interessantes. Então, perguntem para a gente o que vocês quiserem com relação a planejamento e a como começar um negócio, como estruturar um negócio. E eu acho que a principal recomendação é essa, né? É olhar para dentro, olhar para o que você quer, o que você acredita e planejar. Não sair fazendo isso. sem saber para onde você vai, né? Exatamente, porque a gente sair assim, a esmo, a gente não precisa sair correndo, né? A gente precisa começar a caminhar com as coisas, Isso. para a gente tomar decisões mais assertivas, porque senão, gente, pode ser um prejuízo muito maior lá na frente, e aí o prejuízo não é só financeiro, é psicológico, né? A gente começa a Emocional. desacreditar na Uhum. gente, emocional, começa a desacreditar na gente mesmo, e não precisa ser assim, e a gente está aqui para ajudar, e não necessariamente para uma mentoria, mas se quiser mandar uma Isso, mensagem em algum momento, deixar aqui, ou entrar no próprio na bio lá, deixar uma pergunta, estamos super à disposição. Eu acho que exatamente. a gente tem que Uhum. perguntar mesmo e não tem que ter vergonha de falar, eu vou falar isso, que eu não sei isso. Eu tenho formação, eu vou perguntar isso. Não tem problema nenhum. Eu É. pergunto um monte de bobagem o tempo todo e vou batendo cabeça para ir acertando. O importante é começar a refletir e trazer, né, essas perguntas. A pergunta já é um movimento, já é uma ação, Ah, já é um desejo, né, de querer acertar. Então, mete a cara, né? E o que a gente é puder verdade, ajudar, estamos aqui, né? é verdade. Mas agir também, só planejamento também não, tem que agir também. É isso aí. É esse mix, né, que traz a grande receita do bolo mesmo. Mas muito gostoso, adorei aí o nosso papo. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, para o desenvolvimento, né, e conhecimento, né, de quem está aqui, Verdade, verdade. Eu né. agradeço. Obrigada, Mercedes, Agradeço a pelo todas. convite. Uhum, Obrigada, pessoal, que está aqui. Um super beijo para vocês. Precisando de qualquer coisa, vamos nos falando. E exato. uma ótima semana. Final de semana já praticamente, Já, né? já estamos. Então, realmente aproveitar cada minutinho. Exatamente. E seja a sua maior, né, a sua maior prioridade. Seja a sua maior prioridade. Não perca tempo, que você, a sua marca é a mais importante. É isso aí. Um beijo, viu? Boa semana. Obrigada para você também. Obrigada a Tchau, pessoal. todos. Tchau. Tchau.